A morte de um médico de 27 anos é, por si só, uma tragédia. Mas e quando essa morte causa uma comoção gigantesca, justamente no lugar mais esquecido do país? Aí a história vira um mistério profundo sobre o que de fato nos conecta como seres humanos. Olha só, essas homenagens não foram organizadas por colegas em um auditório ou nem pela família. Elas surgiram ali, de forma espontânea, no coração da Cracolândia. As mesmas pessoas que a sociedade se esforça tanto para não enxergar, os invisíveis, foram os que sentiram a perda de um jeito profundo. A perda de alguém que, para eles, era um anjo. E isso nos leva à pergunta central aqui. O que foi que esse médico fez de tão extraordinário para ser chorado por aqueles que raramente recebem sequer um olhar de compaixão? Para a gente entender a resposta, a gente precisa primeiro conhecer o cenário dessa história. Pois é, para entender o Dr. Marcelo, primeiro a gente precisa entender o lugar onde ele escolheu trabalhar. Um lugar que ele mesmo, no diário dele, descreveu como o inferno. A gente está falando da epidemia do crack, que foi devastadora no Brasil. A droga promete um pico de euforia, uma sensação imediata, mas o preço que se paga é a perda total do controle. É uma fissura que simplesmente apaga a identidade da pessoa e transforma seres humanos em sombras, nos tais invisíveis. Tem uma metáfora muito forte que ajuda a entender como o vício funciona. Dizem que ele começa como um macaquinho nas costas, um que a gente alimenta. Só que, com o tempo, esse macaquinho vira um gorila que te aprisiona. A partir dali, não é mais uma questão de escolha, é de fato um cativeiro biológico. E nesse território, a dor não vinha só da droga, não. Ela vinha também do próprio Estado. O diário do Dr. Marcelo era um registro de absurdos, tortura, humilhação, gente sendo tratada como algo menos que humano. E ele não se calou. Ele documentou tudo, enviou denúncias, mas o sistema preferiu ignorar. Ou seja, ele lutava em duas frentes, contra o vício e contra a brutalidade. Mas é aí, no meio dessa escuridão toda, que o Dr. Marcelo trouxe uma luz completamente diferente. Uma abordagem que não se baseava em protocolos frios ou distanciamento, mas em algo muito, muito mais poderoso. Essas palavras, tiradas do diário dele mesmo, resumem toda a sua filosofia. Onde todo mundo só conseguia enxergar bichos, ele se recusava. Ele fazia questão de ir lá e encontrar os seres humanos. Essa foi a sua revolução silenciosa. A primeira lição do método dele era radicalmente simples: sair do consultório. Para ele, a cura de verdade não acontecia numa sala limpinha, mas sim ali, no chão da Cracolândia. Ele ia até as pessoas, onde elas estivessem, sem esperar que chegassem prontas para ele. Ele basicamente quebrava o muro do distanciamento. Pensa só nessa cena. Uma gestante em crise de abstinência, com dores terríveis. A medicina tradicional, talvez, oferecesse um sedativo, mas o Dr. Marcelo, ele ofereceu outra coisa. Ele se aproximou, colocou as mãos na barriga dela, falou com calma. Isso era o que ele chamava de tecnologia do afeto em ação. E o resultado, segundo quem viu, foi quase um milagre. O ponto central é este: o abraço, aquela conexão humana, teve um efeito real fisiológico. A dor parou. Naquele momento, o afeto se tornou o remédio mais eficaz, acalmando não só a mãe, mas o bebê também. Tem outro caso que ilustra isso perfeitamente. Um homem, depois de 5 anos limpo, teve uma recaída e perdeu tudo em questão de horas. Em vez de julgamento, o Dr. Marcelo ofereceu compreensão. Explicou que a recaída faz parte do processo. Mas, e isso é crucial, ele não tirou a responsabilidade do homem. Pelo contrário, ele o fortaleceu para que ele mesmo assumisse o erro. E o resultado? A dignidade restaurada, simbolizada por aquele sorriso e a cesta de doces. Então, tá. O que a gente pode aprender com a prática do Dr. Marcelo? Como a gente pode transformar o que ele fazia em princípios que podem nos guiar? Basicamente, o legado dele se apoia em 3 pilares. O legado dele pode ser resumido nesses 3 pilares. O primeiro, a empatia radical, sentir a dor do outro e oferecer o toque, não o julgamento. O segundo, a coragem civil, denunciar a desumanização, mesmo quando o sistema todo se cala. E o terceiro, a visão de potencialidade, enxergar o pai, a mãe, o filho que existe por trás do vício. E como aplicar isso no nosso dia a dia? Começa por abandonar o julgamento, sabe? Por praticar a presença de verdade. É sobre ser a ponte onde os outros constroem muros. O grande desafio que ele nos deixa é esse: resgatar a dignidade humana, não em projetos gigantescos, mas nas pequenas ações de todo dia. E é assim que a gente chega na ideia central, aquela que conecta todos os pontos dessa história.
e que finalmente responde àquela pergunta que a gente fez lá no início. A grande lição do trabalho do Dr. Marcelo é o que a gente pode chamar de humanização radical da invisibilidade. Ele mostrou que a crise da Cracolândia não é só um problema de polícia ou de saúde pública, mas sim uma falha profunda de humanidade. E a solução, portanto, não está em mais repressão, e sim em mais conexão. E assim a gente responde à nossa pergunta: por que choraram por ele? Porque em um mundo que lhes dava as costas, que os chamava de bichos, ele foi a única pessoa que os enxergou como seres humanos. Ele ofereceu cuidado onde eles só encontravam punição. A história do Dr. Marcelo foi curta, durou só 27 anos. Mas o impacto do que ele fez, esse reverbera de um jeito que nos força a refletir. E essa é a reflexão final que fica. Em qualquer abismo, seja o do vício, o da pobreza, o do abandono, talvez a tecnologia mais avançada que a gente tenha para construir uma ponte de volta seja, ironicamente, a mais antiga de todas: o simples e poderoso toque humano.